Olá, que bom que você está aí. Está no ar o Economia. E agora? E agora, depressão, transtorno de ansiedade. Não, esse não é o programa do Fernando Rocha, é o programa de economia mesmo. E a gente vai mostrar nesse programa que às vezes os transtornos financeiros podem se transformar em transtornos de saúde, ou vice-versa, ter problemas de saúde gerando também problemas financeiros. E para conversar sobre isso, está aqui comigo no estúdio do canal Viver Brasil, o Robson Evangelista, que é consultor em gestão financeira e empresarial. Robson, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Prazer, é um enorme prazer estar aqui com vocês, poder falar um pouquinho sobre saúde financeira, saúde mental, que são assuntos que se correlacionam, principalmente depois desse período que a gente acabou de estar passando, né, da pandemia e da crise que a gente tem vivido. É a pandemia do pandemônio que não passa de jeito nenhum. Agora, para a gente falar aqui de equilíbrio financeiro e equilíbrio mental, essas duas coisas a gente pode até separá-las, mas uma hora ou outra elas acabam esbarrando na mesma caixinha, né? Exatamente. Uma está muito relacionada à outra, apesar de serem ciências diferentes, elas estão correlacionadas pelo fato que quando uma está ruim, influencia muito na outra. Por exemplo, se você está passando por algum momento de dificuldade financeira, seu sono piora, isso reflete no seu trabalho, isso começa a refletir nas suas noites de sono e a sua saúde mental vai se debilitando em função dessas preocupações que são decorrentes da sua saúde financeira. E isso vai gerando vários transtornos, como você começou dizendo, sobre depressão. Hoje está muito em alta também a questão do burnout. E são efeitos em cadeia, que a gente chama, né? A parte financeira vai desequilibrando a saúde, o bem-estar daquela pessoa, a ponto de causar algum transtorno na parte mental, física mesmo. Eu fiz uma provocação aqui no início, destacando se a saúde influencia na questão financeira ou se o financeiro influencia na saúde. Na prática, dá para dizer qual que influencia mais, se é a saúde no financeiro, se é o financeiro na saúde, porque se você não tem saúde, você não tem condição de cuidar do seu financeiro. Mas se você cuida do seu financeiro e não cuida da saúde também, vai tudo para o espaço. Então, como é que a gente consegue encontrar aí um meio termo? O meio termo é equilibrar as duas coisas, né? Você ter um trabalho voltado à sua saúde física, à sua saúde mental, com a prática de esportes e toda alimentação correta, dormir adequadamente e cuidar da sua saúde financeira, entendendo o que está acontecendo na sua vida, o que aconteceu ao longo da sua vida que pode estar desencadeando em adoecimentos atuais de saúde física e mental, mas eu acho que, assim, não tem uma regra propriamente dita, se é a saúde financeira que vai prejudicar a mental ou vice-versa. Mas sempre quando uma das duas está desequilibrada, vai puxar para problemas da outra. Só para retornar ao assunto, se você está lá dormindo mal, se você está preocupado com as suas finanças, se você está passando por vários desequilíbrios psicológicos e físicos, isso começa a retratar no seu trabalho, nas suas entrevistas, se você não está trabalhando, na sua disposição para estar buscando uma atividade e, consequentemente, renda. E o contrário, se você tem renda adquirida, se você já está trabalhando e você começa a se preocupar muito com a sua saúde financeira, vai debilitando a sua saúde mental. Olha como é que são as coisas, né? Esse efeito pandêmico, né? A gente está conversando com um consultor de gestão financeira e empresarial e parece que a gente está conversando com um médico. Por quê? Porque acaba que as duas coisas vão acompanhando. Você tem que cuidar da questão do financeiro e também da saúde. Agora eu quero abordar por dois prismas aqui. Primeiro, o empresário é aquele que paga a conta, ele paga todo mundo antes de receber, é aquele que às vezes perde o sono para determinada questão, gera uma ansiedade muito grande no que diz respeito a isso. Sei que você não é médico, mas buscar um hobby, buscar outros afazeres que não só o trabalho, também são coisas que ajudam, né?
Exatamente. É muito necessário, não só por esse motivo, mas por todos os motivos para você ter uma vida mais saudável com as pessoas no seu entorno. E isso também reflete no seu trabalho. Então, uma atividade física, um hobby, como você bem disse, pode ser, muitos até videogame, né? Para relaxar a saúde mental realmente, fazer algo que te dê prazer. Tem que tomar muito cuidado, porque, como a gente está falando de saúde mental e financeira, tem alguns adoecimentos que provocam uma crise de ansiedade que você vai buscar ali numa alimentação exacerbada, e isso vai influenciar também na sua saúde financeira. Então, é buscar um equilíbrio para quê? Para fazer uma caminhada, para estar com a sua família, para passear com o seu cachorro, estar com a mente realmente aberta para que seu corpo e a sua mente trabalhem juntos em prol da sua saúde financeira da sua empresa. Esse é o primeiro prisma. O segundo, agora já da vida prática, de ter que se organizar, de ter que cuidar da empresa e ao mesmo tempo não adoecer. A gente fala hoje de um aumento muito grande de micro empresários individuais, né, o MEI, porque muita gente perdeu o emprego pela necessidade, teve que se tornar MEI. A gente fala do empresário que às vezes tinha uma grande empresa e de repente teve que diminuir o seu alcance, agora tem retomado, mas aí tem essa questão toda da pandemia que volta e meia gera também uma imprecisão. Tudo isso se resolve em planejamento do trabalho, em se organizar no que está fazendo? Exatamente, é criar rotinas, né? Você tem que criar uma rotina para fazer o seu trabalho, para executar a sua função, atender bem seus clientes, entregar bem seus produtos, mas também de qualidade de vida, de qualidade com a família, de qualidade com você mesmo, né? Você se sentir bem consigo mesmo. A pandemia trouxe esse viés de diminuição de algumas empresas de tamanho, a criação de outras empresas pelo MEI, foram mais de 2 milhões, além do ano anterior, só em 2020. Então, muitas pessoas saíram dos seus empregos e criaram empresas. E aí eles se veem naquele dilema, né? Eu tenho uma empresa ou tenho um filho? É um dilema muito grande, porque a empresa requer um cuidado como se fosse um filho, realmente. E esse pessoal, até te cortando, mas acrescentando, mas, por exemplo, essa pessoa que migrou para MEI por necessidade, ela estava acostumada a ter o dia 5, quinto dia útil do mês com o salário, e ela não tem mais. Exato. Ela tem que se organizar. Então, talvez seja o caminho da pessoa criar uma dinâmica que no quinto dia útil ela tenha um dinheiro para que ela se pague. Pode ser também, né? Claro, pode ser sim. Você bem disse, no quinto dia útil você recebia da sua outra empresa quando você trabalhava CLT. Você criou a sua empresa, você pode criar regras e tem que criar. Separar a pessoa física da pessoa jurídica em todos os sentidos. As contas não podem se misturar, uma empresa não paga a conta da pessoa e a pessoa não deve pagar conta da empresa. E com você fazendo essa gestão, inclusive a minha empresa trabalha muito com isso, é a gestão empresarial de pequenos empreendedores, de médios empreendedores, para entender a razão de separar as coisas, para que você tenha realmente um prolabore, uma distribuição de lucros num dia adequado e que todo o outro dinheiro seja ou reinvestido na empresa ou para ampliar a empresa e a gente potencializar essa empresa que foi criada pelo MEI e para que ela possa crescer e se expandir. Hoje em dia, por exemplo, com as redes sociais, a gente tem um alcance inimaginável. Eu tenho clientes hoje que vendem a nível de todo o Brasil. Começou ali fazendo algumas agendas, alguns papéis trabalhados e hoje ela já consegue fazer entregas no Mato Grosso, no Rio Grande do Sul e ela é aqui da região de Minas Gerais. Então começa a se organizar e aí a questão toda. E aproveitando essa experiência sua em acompanhar esses microempresários, esses microempreendedores individuais, como é que está a saúde deles mesmo? De uma maneira geral, a gente sabe que quando a gente conversa com alguém de tecnologia, como é que está a análise dos empresários em relação à tecnologia? Mais ou menos. Como é que está a análise no que diz respeito ao planejamento financeiro? Mais ou menos. Na saúde, acompanha o mais ou menos ou a gente está para menos?
Tá para menos. Infelizmente, como são coisas novas para esses microempresários, eles ainda não encontraram o caminho da regularidade, do controle da gestão da sua empresa como um todo. Porque é muito difícil você fazer a parte financeira, se você tiver funcionário a parte do RH, a parte contábil, a parte de entrega do produto ou do serviço. Isso é muito complexo, é uma gama de informações que você não adquire em faculdade, nem estudo, você adquire com o tempo, com a vida, ou é a questão de você encontrar uma empresa, pessoas que possam te assessorar nessas áreas que não são do seu conhecimento. E com isso a sua saúde melhora. Mas, infelizmente, eu tenho me deparado com microempresários passando essas dificuldades e gerando, infelizmente, alguns adoecimentos, algumas depressões, alguns transtornos. E que a gente tenta, junto, igual você falou, não sou médico, não sou nada, mas a gente tenta, aos poucos, falar um pouco sobre isso. Você vai acabar fazendo medicina, rapaz. Olha. Entrando nesse ramo aí da psicologia, ou pelo menos a psicologia, né? Ou medicina, ou psicologia. Porque acaba que na gestão de RH, por exemplo, muitos são psicólogos, né? A maioria. Então acaba sendo ali um pessoal do acompanhamento. Mas uma coisa também dentro dessa questão do empresariado, a gente percebe que as pessoas, elas não tinham funcionários, passam a ter funcionários. Além dessa dificuldade toda, né, do pagamento, de se lidar com o pagamento. Mas além disso, ainda vive a ansiedade do momento do país, da pandemia, aí vem a guerra, aí o cara ouve que a guerra vai, né, mudar, modificar a situação toda. Ou seja, a pessoa também tem que, às vezes, fechar um pouquinho a cabeça para notícias ruins, ligar mais aqui no canal Viver Brasil, onde tem notícias positivas, a gente está buscando um caminho sempre quando a gente discute um assunto, buscar neutralizar essa negatividade. Com certeza. Se você busca notícias que favorecem ao seu desenvolvimento, ao seu bem-estar, muda a chave que você liga para as coisas ruins e para como você vai enfrentá-las, né? Se você hoje liga em determinada emissora e vê alguma coisa que não vai te fazer bem, isso ali vai carregar para o seu dia, até para a sua atividade física, para na hora que você for fazer um passeio com seus filhos, com a sua esposa, essas mensagens vão carregando a mente da gente e vão influenciar em tudo que a gente fizer. Mas você assistir um canal como o Viver Brasil aqui é excelente para que você possa expandir a sua mente e ver além dos problemas que o mundo tem relatado, porque sempre existe o além. Na própria empresa, na própria vida, a ótica como a gente enxerga determinadas coisas faz com que a gente progrida, cresça, ou a gente despenque e caia em adoecimentos realmente avassaladores. Isso é muito sério, gente. Muito sério. Você fica sendo bombardeado por notícias negativas o tempo todo e tudo tem uma agenda. A agenda setting, né, quando se estuda na comunicação, que vai selecionando o que é destaque. E, geralmente, a gente tem visto destaques negativos. Esse é o prisma. Pelo menos aqui no canal Viver Brasil, a gente traz também a análise do problema, mas a gente tenta buscar soluções. Soluções como eu quero discutir no próximo bloco, como que o empregado, a gente falou muito da visão do empreendedor, como que o empregado tem que se olhar para não adoecer, e como aquela pessoa que está bem chateada tem que se preparar para mudar de emprego, mudar os ares. A gente vai para um breve intervalo e volta com Economia e Agora. De volta com Economia e Agora. Agora discutindo a saúde emocional e a saúde financeira também. Estou aqui com o Robson Evangelista, que é consultor em gestão financeira e empresarial, apesar de também dar dicas aqui que se parecem com psicologia, obviamente, e também com a questão médica. Robson, a gente falou no bloco anterior sobre o empreendedor, sobre essa questão do adoecimento e tudo mais. A gente sabe que tem uma gama de trabalhadores que está bastante chateada no emprego. Às vezes ganha muito bem, mas não está motivado. Às vezes tem a motivação, mas o financeiro não está gerando o retorno que ela queria. Geralmente você deve receber esses aconselhamentos, né? Deve dar esses aconselhamentos.
que você indica para essa pessoa que, primeiro, nesse primeiro caso que eu te falei, da pessoa que não está mais satisfeita no trabalho? O que ela deve se organizar para mudar esse cenário antes que ela adoeça até muito mais do que está? Eu passei por isso, então eu posso falar um pouco, porque antes eu era um funcionário de CLT e com o desenvolvimento das minhas atividades eu percebi essa nuance de poder ajudar outras empresas e pessoas. E foi uma decisão difícil. Acho que a gente volta a ser clichê e falar de equilíbrio. Você tem que encontrar o equilíbrio tanto do seu prazer em estar na sua empresa, executando as suas atividades, como também descobrir se existem outros prazeres que vão te dar um retorno financeiro, porque infelizmente você precisa, dinheiro não traz felicidade, mas a falta dele pode ocasionar algumas dificuldades que vão te trazer infelicidade. Então, tentar encontrar o equilíbrio ali nas coisas que você faz, eu costumo dizer assim, para quem quer e pensa em abrir uma empresa, qual o problema de alguém que você pode resolver e que vai te causar satisfação? Eu citei no caso anterior, essa menina que faz agendas, ela era uma funcionária da área médica, ela era uma prestadora de serviço da área médica e, de repente, ela mudou para fazer artesanato. Aí, ali ela encontrou aquele equilíbrio, que ela estava mexendo com algo que ela gostava, que ela desejava, a satisfação dos clientes ao ver o resultado do produto dela era imensa para ela, e ela se engajou naquilo e hoje ela tem o equilíbrio financeiro e consegue ter o equilíbrio do trabalho, do laborativo, né? Que a gente chama. Então, vai por aí. É você fazer um pouco de cálculos mesmo. Olha, eu quero sair daqui, quero trabalhar como psicólogo. Mas planejado, né? Isso Planejado. que eu ia te perguntar agora. Não adianta fazer a ruptura e de repente não se preparar, não ter nada preparado, como é importante ter ali uma reserva financeira para fazer uma ruptura como essa. Exato. Alguma coisa nesse sentido para que também não seja uma ruptura para te levar para pior, né? Exatamente. Você precisa fazer economias, você precisa se preparar para aquele momento, para vivenciar aquele novo momento, e isso requer muito cuidado, muito planejamento. Hoje em dia, a gente vê aí a gente comentou, o tanto de empresa que fechou por falta de planejamento. Outras cresceram durante a pandemia por planejamento, por encontrar soluções possíveis e passíveis diante de tudo que a gente estava vivendo naquele momento. Era uma venda online, era o atendimento online, era uma forma diferente de atender o público. Aí agora, como a gente já contou aqui no programa, aí depois que a turma se adaptou, agora vem os dois. Você tem que se adaptar a trabalhar tanto com online quanto com presencial, ou seja, é uma luta também, né? Com certeza. Qualquer forma que mude muito causa uma ruptura nas suas atividades, na sua existência, na forma como você comandava a sua vida ali, causa um estranhamento. Primeiro, as pessoas estavam com medo do home office. Hoje em dia, elas já querem ficar no home office. Outras já estão desesperadas querendo sair de casa porque não se encontraram naquele momento, precisam ver gente, precisam sair e etc. Então, várias pessoas, vários tipos, cada uma vai se adaptar de alguma forma e elas têm que buscar realmente aquela questão do o que me faz melhor para conseguir alcançar os objetivos traçados nas vidas delas, né? A gente já falou essa palavra algumas vezes aqui, equilíbrio, né? Financeiro e mental. Nessa questão do equilíbrio, uma dica que uma vez um empresário, né, amigo meu que tinha uma loja e tudo, ele contava para mim, toda vez que ele queria fazer uma dispensa na loja, ou seja, porque ele não estava gostando daquele determinado funcionário, do trabalho dele, ou porque ele precisava, de certa forma, exonerar ali a folha de pagamento, ele começava a fazer uma caixinha para fazer aquela demissão. Então, a gente não está falando aqui em números concretos, mas a pessoa tem que usar talvez a mesma ordem, a mesma lógica da reserva de emergência, que geralmente é 6 vezes o seu custo de vida, para tomar uma decisão dessa, ou seja, criar ali uma reserva, um colchão, um colchão financeiro para poder
pedir demissão do seu trabalho, buscar um outro caminho, segue a mesma ordem? Sim, com certeza. A reserva de emergência é primordial porque você vai passar por instabilidades, ou do país ou suas mesmos, com o seu novo empreendimento ou com o seu novo emprego, e essa reserva de emergência vai te dar conforto e saúde e bem-estar. Porque ao mesmo tempo que você vai estar ali procurando, encontrando, se encaixando nesse novo momento, você sabe que você está resguardado por algo que você fez no passado e que vai cobrir essas despesas, esse custo que você vai ter até engrenar de verdade. E nessa questão aproveitando essa questão sua como consultor, muita gente está no emprego e não está satisfeita com o salário, que é aquele outro destaque, mas está motivada, está gostando do trabalho, gosta daquele ofício. Ela é ético, pode gerar algum problema para ela, até de saúde mental, de alguma perseguição e tal. Como é isso hoje no mercado de trabalho para a pessoa começar a procurar emprego em outros lugares? É correto você avisar para o seu empregador que você está buscando emprego, que você está buscando outra solução? Ou é melhor você ir buscando na sua, tentando encontrar o caminho ali? O que é melhor, abrir já uma bandeira ou fazer o trabalho mineiramente falando? Eu acho que você consegue fazer isso de forma a não, como você bem disse, a pessoa está motivada, está trabalhando, está feliz, mas ela quer procurar novos caminhos em função de um salário. Ela está entregando o serviço dela, eu acho que não precisa dela fazer esse tipo de comentário, porque pode trazer uma insegurança para a sua liderança, e ela não sabe quanto tempo que ela vai arranjar um novo emprego. Então é melhor se resguardar de algumas informações, não é mentir, é omitir algumas informações para o bem-estar dela e da empresa. Porque outras pessoas, imaginando que ela vai sair, querem ocupar o cargo dela e etc. Então é preferível se resguardar, procurar e quando encontrar, fazer essa transição da melhor forma possível. Eu trabalhava numa empresa que um colega pediu demissão, uma ruptura forte, e aí eu lembro que era uma escala de fevereiro, de carnaval, vocês vão tudo trabalhar aí no carnaval, eu vou estar folgado e tal. E eu encontrei com ele poucos meses depois, cara, situação um pouco difícil e tudo mais, ou seja, não dá para sair fazendo ruptura com local de emprego, porque aquele local de emprego vai te ajudar lá na frente a ter a possibilidade de um ganho e tudo mais, está no seu currículo, diga-se de passagem. A gente falou já sobre o empregado, a gente falou também sobre o empreendedor. Agora, de certa forma, as pessoas estão mudando, o mundo muda o tempo todo no mundo. E a gente vê as pessoas com muita vontade hoje de conhecerem outros países, conhecerem outras realidades, deixar quem mora em Belo Horizonte trabalhar num grande polo como São Paulo, quem mora em São Paulo ir trabalhar numa zona rural, porque cansou daquela questão toda. Até para essa ruptura de localização, de regional, a pessoa também tem que ter um preparo emocional para, de certa forma, planejar essa mudança? Com certeza. É uma outra situação que eu vivi, que eu sair de Belo Horizonte, fui trabalhar em Cabo Frio, uma região litorânea, e a gente... Cabo Frio é bom demais, não hein? é? Bom demais. A gente gosta de passear, mas é uma outra realidade, totalmente diferente de Belo Horizonte. A cultura, a questão da temperatura, tudo isso influencia muito. Então, você fazer um estudo a respeito do lugar onde você está indo, como você se enquadra, não é simplesmente passar férias. Passar férias em Cabo Frio é maravilhoso, mas você morar, viver e trabalhar lá tem uma outra conjuntura, uma outra nível de informação que você precisa ter do local, períodos de chuva, onde você vai morar, distância, transporte, etc. Então, requer um estudo do que você está fazendo, desse próximo passo, e não é de 15, 20 dias, é realmente de meses, para que você vá para esse novo local já seguro do que você está fazendo, da troca, da mudança que você está fazendo. Perfeito. Agora, no finalzinho do programa, mas tem duas análises aqui ainda, para a gente colocar aqui nessa questão da saúde mental. O empresário, como é que ele deve lidar com o funcionário que está com um problema mental ou está com um problema de saúde relacionado ao trabalho? Qual que é a dica? Olha, atenção a esse funcionário. Eu acho que você, até em função de causas trabalhistas e etc., porque hoje está muito mais difundido essa questão do adoecimento mental, o burnout é ligado ao trabalho, então é cuidar desse profissional que muitas vezes já deu muito pela sua empresa, já fez muito pela sua empresa,
é tentar assessorá-lo, ajudá-lo. Hoje em dia, até eu posso falar com propriedade que a minha noiva é advogada e ela é presidente da Comissão de Saúde Mental. E hoje eles têm essa assessoria a essas pessoas, a esses empresários, de como lidar, de como tratar esse assunto da melhor forma para os dois. Para que o empregado fique bem e para que a empresa não se sinta lesada pela ausência daquele empregado. E o funcionário, uma vez que está notando que a situação dele não está legal, ele, antes de começar a ter, ali, a gerar os atestados médicos, antes de seguir, digo não o primeiro, né? Porque o primeiro tem que ter um diagnóstico, mas a sequência, é legal chamar o chefe para conversar, para tentar entender e às vezes o chefe poder organizar algo para ser melhor para ele? Diferente da demissão, né, do pedido de demissão, é a hora de conversar realmente com a pessoa que te contratou, a pessoa que está ali te dando uma oportunidade e conta com você. E sem usar aquele argumento também, eu tô querendo sair. Não, vamos conversar primeiro. Exatamente, vamos conversar sério a respeito, porque são assuntos sérios, então vamos conversar com a liderança e falar com ela o que você está passando, talvez ela possa já ter alguma informação para poder te ajudar, para poder mudar você de setor, para um setor que você se sinta melhor, para que você descanse um certo período, para depois retornar com tudo, que faça um tratamento adequado. Então, esse diálogo é muito necessário para que não exista um enfrentamento depois, porque o desgaste pode ser muito maior e vai para o seu currículo, vai para a sua vida, e todo mundo tem acesso. Perfeito. Ô, Robson, muito obrigado, viu, pela sua presença aqui com a gente. Eu acho que a gente conseguiu ter um papo aqui entre jornalista e alguém de gestão de empresas, muito voltado para a área médica, mas com olhar profissional, olhar da economia, porque no final das contas, quem paga tudo é quem trabalha, quem é o profissional, tanto o empreendedor quanto o funcionário, e eles precisam estar bem de saúde, né? Exatamente, precisa do equilíbrio, precisa estar conectados os dois assuntos e os dois assuntos muito bem tratados por profissionais que conhecem e que podem contribuir para o bem-estar geral, que hoje a nossa economia é de pequenos empresários, Isso. A maioria dos empregos são gerados por eles, então procurar realmente contribuir para que essas pessoas possam continuar crescendo, gerando emprego e aumentando o nosso PIB aí, a nossa economia. Show de bola. Mais uma vez, muito obrigado. Foi um prazer. Robson Evangelista, que é consultor em gestão financeira e empresarial, esteve aqui com a gente no Economia. E agora? Agora a gente vai embora, mas volta num próximo programa com mais um assunto interessante para você. Valeu!